Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Quinta-feira, dia 26, para recapitular aqui a reapresentação do elenco pós férias de 10 dias para cumprimento da legislação foi dia 23, segunda-feira, né? A gente está treinando aí com quem já era do grupo, estava em cima, talvez possa subir alguém da base, né? Volta de Estrela, GB, David, né? E vamos ver aí o que o Diniz está preparando para a gente. Leva o fé no Diniz. Lá atrás eu falei, se arrumasse a defesa, se parasse de sair daquele jeito que o pessoal crucificou ele, né? Seria uma coisa positiva. O dinizismo é uma coisa positiva, a não ser que haja aquela saída lá de trás, claudicantes, com jogadores que não sabem fazer isso, e aí complica. Reveses vão todos para o Diniz, né? Bom, separei aqui vários tópicos, né? Se não couber aqui nesse vídeo, eu faço outro. O que mais tem aqui é conteúdo de Vasco, né? Mesmo no Mundial, ontem inclusive eu postei um vídeo, né? Falando de Vasco, aí um botafoguense entrou aqui e falou, pô, não é momento de falar de Vasco, é momento de falar do Botafogo, do Mundial. Eu falei assim, peraí, cara, eu falo do Vasco o tempo inteiro, né? E de forma elegante, educada, eu falei com ele, olha, você tem teu time, eu tenho o meu, né? Não importa que tá paralisado o brasileiro, tem um Super Mundial de clubes, mas tem aí janelas de transferências, né? Tem time retomando aí os treinamentos e as confusões do dia a dia do Vasco, né? Ontem um inscrito colocou assim, aspas, né? Deveria haver Polícia Federal no Vasco para Salgado e Osório. Fecha aspas. Sem sensacionalismo, né? Peguei esse tópico para explicar duas coisas, né? Primeiro, Polícia Federal requer crimes contra a União, né? Justiça Federal requer crimes contra a União. Então, a não ser que houvesse um crime contra a União praticado por Osório, Duque Estrada, Salgado, 777, é Polícia Civil, né? E o segundo tópico, inclusive esqueci de colocar o nome aqui do rapaz para mencioná-lo, né? Eu sempre faço isso. Mas ele vendo aí o vídeo, vai saber que ele comentou isso e vai lá, vai saber da minha resposta, né? E com relação a essa fala do inscrito, né? Aspas, deveria haver Polícia Federal no Vasco para Salgado e Osório, fecha aspas, até poderia, né? E o Pedrinho, no dia 1º de janeiro de 2024, asseverou isso, olha, vou fazer uma apuração minuciosa para verificar se houve algum problema, né? E convencido, o meu jurídico, eu apresento aí o relatório final e destino aí, né? Para apuração, início das apurações, né? Nada fez, 1 ano e 6 meses, né? Já vai para 1 ano e 7 meses, que nada aconteceu, investigação alguma acabou, né? E essas apurações podem ser manejadas em sede policial e em sede de Ministério Público, né? Quer ver um exemplo agora? O Payet teve a mesma denúncia apresentada na polícia, que não aceitou, não deu prosseguimento a isso, e a mesma denúncia foi apresentada no Ministério Público, que aceitou e entrou direto com a denúncia contra o Payet, sem passar pelo âmbito policial. Isso é possível, né? Então, o Pedrinho poderia, ao final das apurações, que ele falou que seriam sérias e tal, apresentar no local específico, né, polícia, Ministério Público e tal, para que se iniciasse algum tipo de apuração. Mas nada foi feito e nada será feito. Eu até coloquei aí um título, um vídeo meu, um título, né? Fachada, nada vai acontecer, é por aí, né? Bom, janela de transferência dia 10 de julho inicia-se, né? Ou iniciar-se-á no dia 10 de julho, a janela de transferências, né? Com prazo de 1 mês, né? Acontece que
O Amodeu deu uma declaração dizendo que na representação já poderiam ter atletas integrados, poderiam, não é, deveriam, até fiz essa correção. Acho que mesmo com essa celeuma, poderia, deveria, já poder-se-ia ter se tratado desse tema com mais vagar, mais minúcia, né? E já terem aí nomes já treinando no Vasco. Mas friso, nunca esquecendo que tem que ser nomes para serem titulares ou, ruim de tudo, melhores que os nossos reservas aí, né? Então, por exemplo, David, GB, Adson, Estrela, hoje não são titulares, né? Mas trazer jogadores aí dessa mesma envergadura não adianta. Tem que trazer jogadores melhores que estão aí, os reservas imediatos. Paulinho é reserva imediata, ou o Tietê às vezes fica de reserva. Bota Paulinho ou Jair. Não adianta trazer jogadores do mesmo nível dos titulares, né? Tem que ser melhores para jogarem, né? E melhores que os reservas também, né? Bom, eu elogiei o Textor, né, no vídeo, do qual eu falei, fui sempre contra a venda, né? Mas quem vendeu o Vasco não se ateve a uma pesquisa mínima de quem era a 777, qual a sua expertise, né? A sua competência. Então trouxeram uma 777 para comprar um clube centenário, com 25 milhões de torcedores, vitorioso, com história, patrimônio histórico cultural, né? Sem expertise no futebol, sem bom nome no mercado, já com vários processos de fraude nas costas, né? E sem liquidez, que é a capacidade de pagar, aí, de investir, etc. Porque nessa época, já da assinatura do contrato, lá em 2022, a 777 já estava quebrada. Quem respondia por ela era a ICAP, só aí está ultrapassado, né? Então, qual é o paralelo que eu fiz com o Textor e com a 777? Botafogo quis o Textor, Vasco quis a 777. Para mim, não tinha que ser vendido, mas se querem vender, né, se o Pedrinho vender de novo, que não seja algo parecido com a 777. Bem melhor, né? Tem que ser bem melhor, tem que ser diferente. E uma observação aí, né, do Textor, né? O Lyon tem um ídolo chamado Sidney Govou. Acho que é isso, né? Eu não transito na língua francesa, em língua alguma, só falo o idioma nacional, e olha lá, né? Bom, então esse ídolo aí do Lyon, Sidney Govou, reclamou do Textor, né, pelo descenso do Lyon, e falou, numa entrevista do Botafogo, você é o próximo aí a cair. O Textor vai fazer com você a mesma coisa que fez com o Lyon, né? E aí, nessa mesma matéria, sai que o grupo Eagle, Águia, né, do Textor, deve 3 bilhões de reais, né? 3,2 bilhões de reais é a dívida do grupo Eagle, do Textor, né? E aí, nesse particular, querem vender o Vasco? Cuidado, né? Acho que o Vasco poderia ficar majoritário, ruim de tudo. Quer vender? Vende só 40% das ações da Vasco SAF. Né? Mas se tiverem que vender, esse for o caminho. Quem sou eu para me insurgir, né? Faço o meu trabalho aqui, formiguinha, né? 6 mil inscritos, quem sou eu? Que venda para alguém que trate pelo menos o Vasco como flagship, né? O que é flagship? É o maior time que algum grupo venha comprar. Então, se o Vasco um dia vier a ser vendido contra a minha vontade, mas os que estão lá querem fazer isso, que tenha pelo menos no contrato, né, assinado entre as partes, e leia-se, tendo estudado os contratos da 777 para não cair de novo nesse engodo que o Salgado perpetrou ao Vasco, que pelo menos o Vasco tenha, né, seja a estrela da companhia, né? O tal do Flávio Dias, lá atrás, em 2022, não, eu asseguro que o Vasco será flagship e tal, não sei, né? Mas o Sidney Govou do Lyon disse, em alto e bom tom, né? Olha, o Botafogo, o Texas vai fazer com vocês o que fez com a gente agora. Então, claramente, o Lyon
não é o flagship, nunca foi do Grupo Eagle do Textor, né? Bom, um inscrito colocou aqui, né? Se eu seria a favor de criar uma torcida, se eu seria a favor da criação de uma torcida, Vasco-Bahia, Bahia-Vasco. Eu não participo dessas coisas, né? Eu lembro que foi chato Fla-Madrid, né? Mas eu estou em outro nível, não participo dessas questões comezinhas, não estou para isso aí, né? Eu estou coroa para isso. Então, não vou responder nem sim nem não. Façam o que quiserem aí, né? Eu sei que eu só torço para o Vasco, né? Até tem uma simpatia pelo Botafogo por causa do meu pai, né? Quem conviveu muito com o pai, quem teve o pai ao presente, e esse pai teve um time, te levava para o estádio, mesmo você não sendo Botafogo, era Vasco, né? Ia com ele depois também, depois de adulto, né? Fomos em 95 e tal, na final. Eu sou Vasco, só torço pelo Vasco. Se quiserem criar torcida contra Flamengo, contra Fluminense e Botafogo, não vou me meter não, né? Outro inscrito também colocou lá agora foi no TikTok, né? O Neymar vai ficar no Vasco aí, perdão, o Neymar vai ficar no Santos porque não tem para onde ir. Será, Marcelo, que o Coutinho é a mesma coisa, né? O Aston Villa quer que ele fique no Vasco e tal, não quer renovar o contrato, não sei o quê. Coutinho tem espaço no mercado. Isso aí é especulação, não vou entrar nessa, né? Só sei que poderia haver aí uma diminuição do salário do Coutinho, né? Pelo que ele entregou. Mas quem sou eu também? Quem manda aí Belaciano, Cristiano, Pedrinho, e vai embora, né? Bom, outro inscrito aí, né? Entrou aqui, fez comentário de zoação, educado, fez um comentário que me contrapõe, educado, não tem problema algum, né? E aí o inscrito Rafa Jekyll 493 falou, né? Engraçado, vocês contabilizam esse time Mandrake, esse título Mandrake Continental de 48, e fica falando isso de 71 para trás, porque ontem eu soltei um vídeo, disse, né, que o Botafogo e o Palmeiras jogaram a segunda divisão em 2003, o Fluminense jogou a Série C em 99, e os caras estão aí hoje, né, no topo, né, jogando o Mundial. Gestão séria, pessoas sérias, fez um paralelo, né? E reportei-me que o brasileiro mesmo, a nomenclatura começou em 71, né? Então, mesmo que tenham juntado todos os campeonatos e tal, para considerar para trás os campeonatos, como considerado do Bahia, do Botafogo, do Palmeiras, não importa, né? O Brasileirão era 71 para frente, e assim foi, né? E para fechar, esse título de 48, Rafa Jekyll, não é Mandrake, pelo amor de Deus. É o primeiro título continental reconhecido pela Conmebol e pela FIFA também, né? É o precursor da Libertadores, equivale a uma Libertadores. Eu digo que o Vasco tem 2 Libertadores e não é um Mandrake. Fiz só um paralelo e não quis diminuir nem Botafogo nem Fluminense porque tem títulos para trás. Só fiz um paralelo, que a nomenclatura era outra. Por isso que eu falo que o título de 48 equivale a uma Libertadores. Não é uma Libertadores porque a Libertadores não tinha esse nome em 48, né? 48 não tinha esse nome de Libertadores, né? Eu ia falar mais coisas, o vídeo está extenso aqui, vou soltar outro. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.